Olá, bem-vindo a mais um Arquitetura do Coach. Então vamos para uma outra questão que é importante também na tratativa, no teu encontro com o teu cliente, que é o teu coach, futuro coach, e como você vai estabelecer essa relação para você realmente chegar numa condição de que ele tenha verdadeiro interesse em te contratar como coach. São fatores de relevância, são fatores importantes de relevância, e o primeiro, são 3 fatores que eu considero indispensáveis. O primeiro dos 3, postura e aparência. A postura e a aparência são fundamentais. Como você vai se comportar, o seu nível de respeito, e voltando ao que o cliente quer de você, ser ouvido, ser auxiliado, respeitado e atendido. E ele tem que sentir isso quando você estiver num contato por telefone, ou via Skype, ou presencialmente, quando você estiver frente a frente com o teu cliente. Ele quer, nesse momento que está frente a frente com você, ele quer avaliar a sua postura, a sua aparência, se você condiz com aquilo que você está vendendo, a ideia de prosperidade, a ideia de objetividade, a ideia de qualidade, ele vai avaliar a sua postura. Então é muito importante a maneira como você se comporta diante do cliente. Eu vou falar em outros episódios questões específicas sobre postura, sobre posicionamento. Então agora só quero lembrar que é muito importante isso. A maneira como você se comporta. Se você falar com o cliente frente a frente com ele, seja por vídeo ou precisamente, você começa a erguer o nariz, o queixo, tem cuidado que isso aí pode dar um certo ar de arrogância. Então cuide disso. Então, a maneira como você vai tratar o cliente com bastante humildade, bastante simplicidade e objetividade, certo? Escutando sempre o cliente. Eu sempre digo, ouvir é a melhor forma de você ganhar a atenção do cliente. O segundo fator de relevância na tratativa com o teu cliente, a linguagem falada e escrita. Isso é muito importante, a maneira como você vai falar com o cliente. Na sua vez de falar, depois que você escutou, cada vez que você for falar, cuide a linguagem que você vai utilizar. Observe a linguagem do cliente. Rapport, você já ouviu falar em rapport? Você sabe fazer rapport? Então, observe a linguagem do cliente, o ritmo de fala, a forma como fala. Se o cliente usa alguma linguagem mais específica, mais de acordo com a cultura dele, ou se é uma linguagem mais informal, você também pode usar uma linguagem mais informal com o cliente, só cuida para não ser informal demais, não mais do que ele. Às vezes, já aconteceu de eu pegar um cliente, o cliente é muito desbocado, cheio de gírias, mas eu me comporto de maneira informal, mas não entro na mesma linha, não fico falando gírias e nem fico falando, palavrões, etc. Eu apenas me solto e deixo o cliente sentir que eu estou dentro do clima, mas eu deixo ele ser o astro da conversa, falando todas as coisas que ele quer falar, da maneira como ele quer se expressar, eu apenas observo isso. Então, a maneira como você vai expressar a sua linguagem é muito importante. E por que eu falo também a linguagem escrita? Porque daqui a pouco você está respondendo e-mails para o cliente ou pelo WhatsApp. Cuide o que você escreve. Cuide para não escrever errado. Eu sei que às vezes nós somos traídos pelos corretores de textos, né? Eu sei que é uma loucura. Eu, por exemplo, se você mandar um WhatsApp para mim, Roner, a maioria das pessoas mandam toner, porque eu sei que é problema do WhatsApp, mas eu sei disso. Agora, teu cliente pode não se dar conta. Então, cuida o que você vai escrever. Confere antes de dar o enviar. Seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelo Skype, seja pelo Facebook, seja por onde for, pelo Messenger, seja o que for. Cuide o que você escreve e a maneira como você escreve. Procure ser objetivo. Escreva somente aquilo que o teu cliente está perguntando. Se você quer dar um pouquinho mais, né, de tempero para a sua fala que você está mandando ali para o cliente, na linguagem escrita, né? A gente está falando de fala, ótimo, linguagem escrita. Então, ok, você pode escrever um pouquinho mais, quer mandar um material de apresentação, legal. Mas cuide para não falar demais. O cliente te pergunta, por exemplo, como é que funciona o teu atendimento, qual é o horário que você atende, qual é o valor do seu atendimento e como que ele pode fazer para pagar. Ele te perguntou isso, aí você pode falar brevemente como é que funciona o teu atendimento, onde que você atende, qual é o valor que você cobra, como que ele pode fazer o pagamento, quais são os horários que você tem disponível, você combina com o cliente e pronto. Mas não, tem gente que às vezes manda uma bíblia para o cliente, aí o cliente tem que ler quilômetros de linhas escritas para poder entender o que a pessoa faz, o que o coach faz. Né? Então, um pouco de cuidado com isso. E, claro, depois, no avanço da tratativa, você pode fazer uma minuta com o cliente, um contrato, onde estabelece os parâmetros, que é um outro assunto, é um outro episódio, que eu vou falar sobre como você trabalhar essa questão de tratativas com o cliente e acordo psicológico do trabalho. É o acordo psicológico e que vai
acompanhado de uma minuta ou de um contrato, dependendo da forma como você vai querer trabalhar. Procure ser profissional, procure trabalhar com o cliente, tratar com o cliente o que precisa ser tratado. Porque se você começar a contar da tua vida, o que vai acontecer? Vai parecer que você é mais importante que o cliente, porque é ele que quer falar sobre a vida dele. É ele que quer relatar sobre a vida dele para você, porque é ele que está procurando ajuda. Então por hoje ficamos por aqui no episódio. Compartilhe com seus amigos, dê um like aí, um curtir, se inscreva no canal, acione ali o sininho para você receber as notificações, caso ainda não tenha feito, e vamos fazer um mundo melhor, compartilhando cada vez mais e mais conhecimento. Um forte abraço para você, até mais!